muitas pessoas que estão na posição de curadores, de professores e de outros agentes, né, em torno, né, da produção, em torno dos artistas, eles têm uma coisa muito clara para eles, que eles são não artistas. Eu posso pensar que é muitas vezes uma maneira de tentar encontrar uma representação do mundo, ou uma representação das coisas do mundo. E essa representação, ela pode ser uma imagem, claro, ela pode ser uma imagem, ela pode ser um som, ela pode ser um gesto poético, um gesto político, mas ela pode ser também simplesmente um métier, o seu trabalho, no sentido marxista mesmo do termo. Então a gente pode pensar que o trabalho do professor, que cotidianamente vai lá e se relaciona com esses artistas e tenta entendê-los e tenta criar condições para que eles produzam, faz parte de um processo de um fazer artístico. Eu não estou dizendo que isso é arte ou um fazer artístico, mas que isso pode ser entendido dentro desse lugar. Os cursos de arte, eles estão formando não apenas artistas. Isso veio de uma demanda do próprio meio de arte, até porque os artistas eles não se prendiam mais a uma técnica só, ele não entrava na faculdade para aprender apenas gravura ou pensar sobre gravura, ou para aprender apenas vídeo e pensar sobre o vídeo. Já havia uma demanda, uma necessidade da formação desses artistas, dela ser mais diversificada, mais variada e mais abrangente, que ele possa optar por ser, por exemplo, curador, ou por ser, por exemplo, historiador da arte, ou por ser pesquisador, prosseguir os seus estudos num mestrado, num doutorado. Diferente dos cursos de mais ou menos até 5 anos atrás, em que o foco na formação artística, mais propriamente dita, ele era mais evidenciado, ele era mais forte. Essa era uma discussão que havia nos estudos de cinema. Se essa pessoa que chegava na faculdade muito livre, muito espontânea na sua relação com a imagem, se ela seria sacrificada, se ela seria enquadrada pelo excesso de estudos e de teoria da imagem do cinema. E também os professores e os alunos que passavam por esse processo mostravam que não, que eles passavam a ver o cinema, claro, depois de um primeiro momento de choque, né, quando ele via que ele desconhecia, né, aquele aparato, né, teórico, ele passava a ter uma relação muito mais qualificada com aquela representação, com aquele tipo de criação, com aquela imagem. Isso acontece em artes também. No momento inicial, isso pode criar algum tipo de bloqueio. Isso de fato acontece. Às vezes no primeiro, no segundo ano da faculdade, o artista para, não de fazer o trabalho dele, ele para de criar, porque ele desenhava, ele pintava de maneira livre, espontânea, mas obviamente ele está entrando agora dentro de um sistema, dentro de um circuito, né? E as limitações e a resistência é importante até para que ele consiga amadurecer o seu trabalho. Então, esse tipo de resistência e essa dificuldade, que vai ser também a dificuldade com a teoria, com o estudo, com o pensamento, com construir um discurso que seja compreensível pelos seus pares, pelo meio, isso assusta no começo. Mas todos aqueles que conseguem, né, vencer essa fase inicial, eles vão adiante com um aparato, com um instrumental muito mais qualificado, muito mais preparados para enfrentar as dificuldades que não vão durar 5 anos, mas que vão durar, né? A gente está projetando aí um artista que vai trabalhar, né, 40, 50 anos, né? Eu acho que existe na formação do artista uma divisão ainda um pouco estanque, né, entre o que seria os trabalhos criativos, o aprendizado do métier de artista propriamente dito, que a gente chama dos disciplinas de ateliê, e essa formação que é associada ao pensamento, ao discursivo e à teoria. É como se isso não tivesse uma confluência, né? Como se não fizesse parte da mesma formação. É uma formação só. É tão importante ele dominar as técnicas de fazer o seu trabalho, ele saber pintar, ele saber fazer uma gravura, ele saber como fazer um vídeo, mas que ele também vai ter que dizer algo sobre isso, que é importante que ele tenha um discurso, que ele construa um discurso próprio, até também para que ele possa colocar esse trabalho em movimento no mundo, né? Porque os trabalhos eles não andam sozinhos, né?
eles não andam por conta própria, né? A produção artística e muito menos a produção desses jovens artistas.